Toda atividade celular requer energia obtida através da mitocôndria. Vocês lembram o que é a mitocôndria? Tcharam! A mitocôndria ela é uma organela que tem a responsabilidade de produzir energia através do processo de respiração celular. Respiração celular? Como ocorre a respiração celular? A respiração celular ocorre em 3 etapas básicas: a glicólise, o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa. A glicólise é uma etapa anaeróbia que ocorre no citosol e possui 10 reações químicas. Não é 9 e não é 8, 10. Vamos detalhar um pouco mais essas reações. No zoom. Na primeira etapa da glicólise, ocorre a fosforilação da glicose pela enzima hexoquinase, para que a glicose permaneça na célula. O fosfato é adicionado ao carbono 6 da molécula de glicose, portanto, o produto será glicose 6-fosfato. O doador do fosfato é o ATP, havendo então o primeiro gasto de energia. Essa reação é irreversível sob as condições intracelulares. Na segunda etapa, há a isomerização da glicose 6-fosfato, formando então a frutose 6-fosfato. A enzima que catalisa essa reação é a glicose fosfato isomerase. Nessa reação ocorre uma catálise reversível. Na terceira etapa, a frutose 6-fosfato é fosforilada, produzindo então a frutose 1,6-bisfosfato. Essa reação é acoplada à hidrólise de ATP, constituindo então o segundo gasto de energia. A glicose 6-fosfato e a frutose 6-fosfato podem desempenhar papéis em outras vias, mas a frutose 1,6-bisfosfato não. Por isso, esse é um ponto irreversível da glicólise. A enzima que catalisa essa reação é a fosfofrutoquinase. Na quarta etapa, ocorre a divisão da frutose 1,6-bisfosfato em 2 trioses fosfato diferentes, formando a dihidroxiacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. A enzima que catalisa essa reação é a aldolase. Na quinta etapa, a dihidroxiacetona fosfato é convertida em gliceraldeído 3-fosfato pela enzima triose fosfato isomerase. É importante notar que uma hexose foi quebrada e convertida a 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Portanto, as reações que se seguem serão representadas apenas uma vez, mas na realidade, 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato estarão participando de reações iguais. Na sexta etapa, ocorre a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato a 1,3-bisfosfoglicerato pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Essa é a reação característica da glicólise, porque envolve a adição de fosfato ao gliceraldeído 3-fosfato e a transferência de elétrons para o NAD+. O NAD+, é um transportador de energia e é reduzido a NADH ao receber 2 elétrons e 1 próton. Na sétima etapa, há a produção de ATP pela fosforilação do ADP, pela enzima fosfoglicerato quinase. O 1,3-bisfosfoglicerato se converte em 3-fosfoglicerato. Temos então o pagamento do ATP gasto. Diferentemente da etapa 6, a fosforilação não é oxidativa, pois não há transferência de elétrons e sim de fosfato em nível de substrato. Vale ressaltar então que 2 ATP foram produzidos, já que temos essa reação em dobro. Na oitava etapa, há um rearranjo do 3-fosfoglicerato, e o fosfato passa do carbono 3 para o carbono 2. Isso acontece pela enzima fosfogliceromutase. Forma-se então o 2-fosfoglicerato. Na nona etapa, ocorre a desidratação do 2-fosfoglicerato, formando então o fosfenolpiruvato pela enzima enolase. Na 10ª e última etapa da glicólise, o fosfenolpiruvato transfere fosfato ao ADP pela enzima piruvato quinase, produzindo então 2 moléculas de piruvato e 2 de ATP. É importante lembrar-se que a reação acontece 2 vezes.
Em condições aeróbicas, em células eucarióticas, o piruvato entra na mitocôndria através da enzima translocase e é convertido em acetil-CoA, conectando a glicose ao ciclo de Krebs. O piruvato é convertido a acetil-CoA através de uma descarboxilação oxidativa. Após a glicólise, iniciará uma etapa aeróbia, a qual inclui o ciclo do ácido cítrico. Essa etapa ocorre no interior da mitocôndria. Ciclo do ácido cítrico. Na presença de oxigênio, o piruvato resultante das duas fases da glicólise forma a acetil-CoA. Ele passa para a mitocôndria e na matriz ocorre uma sequência de reações que continua o metabolismo chamado ciclo do ácido cítrico. A acetilcoenzima A condensa-se com o oxalacetato, formando citrato, que é convertido através da enzima aconitase em isocitrato. O isocitrato é descarboxilado e oxidado, liberando NADH e formando o alfa-ceta-glutarato, no qual sofrerá o mesmo processo, liberando mais NADH e formando succinil-CoA. O succinil será transferido a succinato com liberação de GTP, seguido de uma oxidação com liberação de FADH e formação de fumarato, que será hidratado formando malato. Logo, este será convertido em oxalacetato. Neste ciclo, forma-se NADH e GTP. O NADH formado no ciclo e nas fases da glicólise está reduzido e leva elétrons. Estes vão ser fornecidos à membrana interna da mitocôndria, onde há transporte destas partículas que vão levar à síntese de ATP. Compreenderam? Ótimo! Vamos para a próxima etapa. A terceira e última fase da respiração celular, a fosforilação oxidativa, é o processo de síntese de ATP a partir da oxidação de nutrientes, principalmente a glicose. A fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias da célula, mais precisamente nas cristas da membrana mitocondrial. Nessa membrana existem várias estruturas conhecidas como cadeia transportadora de elétrons. Nessas cadeias ocorre a condução dos elétrons presentes no NADH e no FADH2 até o oxigênio. As proteínas responsáveis por transferir os elétrons são chamadas de citocromos. No complexo 1, ocorre a liberação de 2 elétrons H+, retirados do NADH, que após isso volta a ser NAD. Ainda no complexo 1, ocorre a liberação de 4H+, para o espaço intermembrana da mitocôndria, que são atraídos pelo oxigênio. E por causa do oxigênio, ocorrem as próximas etapas. O complexo 2 é importante na produção de ATP a partir de FADH2. Então, o FADH2 entrega seus 2 elétrons para o complexo 2, voltando a ser FAD. Esses 2 elétrons também são atraídos pelo oxigênio. No complexo 2, não há bombeamento de H+ para fora da membrana interna por causa da sua posição na membrana. A ubiquinona intermedia o transporte dos 2 elétrons obtidos do NADH até o complexo 3, liberando mais 4H+. O mesmo acontece com os 2H+, que foram liberados pelo FADH2. Através do citocromo C, os 2 elétrons são transportados para o complexo 4, e já não estando com muita energia, ele libera apenas 2H+. Esses 2 elétrons que estavam sendo transportados se encontram com o oxigênio e formam uma molécula de água. No lado de dentro da membrana interna da mitocôndria é mais negativo e fora é mais positivo, e sendo assim, o H+ é atraído pelas cargas negativas. Para formar ATP, é necessário ADP e fosfato. Então, o H+ vai voltar para dentro da membrana interna da mitocôndria, levando consigo um fosfato inorgânico, PI, através do carreador fosfato, e depois faz o caminho inverso para atrair outro fosfato. Mas ainda atraídos pelo lado mais negativo, 3H+ são transportados para dentro da membrana interna da mitocôndria através do ATP sintase, que literalmente gira, provocando a formação de ATP a partir da união de ADP e fosfato. Saldo de ATP. Na glicólise, são formados 2 ATPs e 2 NADH. No ciclo de Krebs, o resultado é dobrado, visto que são utilizadas as 2 moléculas de piruvato. Sendo assim,
o saldo é de 2 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. As moléculas de NADH e FADH2 que passam pela fosforilação oxidativa restituem o ADP em ATP. Logo temos 2 NADH da glicólise, gerando 6 ATPs, 8 NADHs do ciclo de Krebs, gerando 24 ATPs, 2 FADH2 do ciclo de Krebs, gerando 4 ATPs. No total, temos 38 ATPs. It might seem crazy what I'm about to say. Com a bunda no chão, Jair, com a bunda no chão. Vai ter passa gravado quando ele tava ali. A respiração celular ela ocorre em 3 etapas básicas: a glicólise, o ciclo de ácidos do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa. It might seem